Boa noite, irmãos. Como professor de Antigo Testamento e de livros históricos e poéticos, coube-me fazer o diálogo, né, dessas disciplinas com o diálogo interreligioso e a questão da intolerância. Eu vou partir do ponto que o professor Santareno nos deixou, porque, de fato, existe uma crítica, uma acusação, especialmente contra as religiões monoteístas. Segundo a ciência das religiões, segundo a sociologia das religiões, o monoteísmo é uma evolução do politeísmo, né? Então, segundo eles, todas as culturas tiveram muitos deuses, e na medida em que foi correndo a história, eles chegaram à posição de ter um Deus único. E junto com essa história do Deus único, surgiu também a intolerância. Então, segundo essa tese da ciência das religiões, as religiões politeístas tendem a ser tolerantes porque são vários deuses mesmos, né? Então, eles têm que conviver entre si, né? Como na Índia, como em diversos outros povos. Mas uma vez que você elege um superdeus, ou um único Deus, e aí eles colocam o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? Surge então a intolerância. Segundo a visão do Antigo Testamento, não é bem assim, né? Eu sei que nós mesmos podemos olhar para o Antigo Testamento e pensar, meu Deus, que Deus bravo, né? Bom, segundo a visão do Antigo Testamento, nós temos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador do ser humano, e que absurdamente convive com um inimigo, infinitamente inferior, mais fraco, criatura, porém mau. E Deus o tolera. Nós mesmos gostaríamos de ter sido intolerantes para com esse inimigo se tivéssemos os meios de eliminá-lo. Porém, Deus o tolera. Ele entra no paraíso de Deus, usufrui das coisas de Deus, fala com as pessoas de Deus, obstaculiza e prejudica e atenta contra os bens de Deus. E mesmo assim, Deus não o elimina. A partir desse ponto, então, de uma tolerância praticamente infinita, insuperável, do tamanho de Deus, né, que tolera esses outros deuses que, ao contrário da ciência da religião, que são derivados, né, da queda e do afastamento de Deus, é que nós podemos, então, pensar o Antigo Testamento, como eu coloquei, uma outra leitura, né? Afastarmos um pouco essa visão da ciência das religiões e buscarmos, então, um olhar do Antigo Testamento. Como professor de história, eu resolvi, de história do Antigo Testamento, obviamente, eu resolvi, ao invés de tratar o assunto abstratamente ou teologicamente, resolvi contar uma história, e a história de Moabe. Então, através dessa história, eu pretendo demonstrar a tolerância e essa leitura possível dentro do Antigo Testamento. Moabe é filho de Ló, filho e neto, porque houve um incesto, tá? Uma situação desesperadora. Ló é filho de Arã. Arã é filho de Terá, pai de Abraão, pai de Naor. Porém, o Arã morreu, e quando Deus chamou Abraão, ele, então, assume a responsabilidade por esse seu sobrinho órfão e o leva consigo. Muita gente pensa, por que Abraão foi levar esse mala com ele, né? Mas Abraão era um homem justo, um homem bom, e então ele leva Ló junto com ele. Ló e Abraão enriquecem muitíssimo. Ló não se torna empregado de Abraão, muito pelo contrário, ele se torna um concorrente. E eles enriquecem de tal maneira que Abraão fala, meu amigo, é melhor nós nos separarmos. E ao invés de Abraão dizer, eu tenho a promessa, eu sou mais velho, eu criei você, eu enriqueci você, né? Eu escolho a terra boa e você se vira, né? Afinal de contas, você já é bem grandinho. Ele fala, olha, meu amigo,
olhe para a terra, escolha o que melhor te parecer. A terra que você escolher, eu escolherei o oposto. Muito tempo depois, Deus revela a Abraão que ele vai destruir aquela cidade de Sodoma que Ló havia escolhido. E Abraão sente seu coração apertado. Ele poderia ter pensado, azar o dele, né? Escolheu errado, cada um colhe o que planta, dane-se, né? Mas ele pensa, Senhor, será que 5 justos, né? Será que 5, pelo menos, o Senhor salvaria e escaparia esse meu sobrinho, né? E Deus, então, ouve os rogos de Abraão. Eu estou pulando bastante da história, só para deixar meu ponto, né? E, afinal de contas, sobram apenas Ló, sua esposa, não, ela não, e suas 2 filhas. Então, esse homem rico, tão rico que enchia a terra, é obrigado a morar nas montanhas como um cachorro do mato, né? Com suas 2 filhas, nem seus genros o acompanham. E então começa aqui a história de Moabe. A situação é tão desesperadora que essas 2 moças têm relações com seu próprio pai e dele concebem seus herdeiros, para que o nome de Ló não se apagasse. Esses meninos crescem, se tornam grandes patriarcas, grandes pais de nações, né? Da filha mais velha nasce o Moabe, que vai se tornar pai dos moabitas. Da filha mais nova, Ben-Ami, que se torna pai dos amonitas. E esses homens, então, se tornam pais de povos. Vocês podem ver aqui o mapa, minha aula não pode faltar mapa, né? A terra de Moabe e a terra de Amon, né? Roxo aqui, marrom ali em cima. Terras que Deus deu a Moabe e a Amon. E quando o povo de Israel está peregrinando a caminho da sua terra, muitos anos depois que Moabe e Amon já estão na terra deles, Deus ordena a Moisés, não pise na terra deles, nem um palmo de que você pisar eu te darei na terra deles, porque essa é a herança que eu dei a eles. Eu dei a eles. Depois de muito tempo, então, o povo de Israel encontra o povo de Moabe e eles dizem que não vão passar pela terra deles e tal, mas o povo de Moabe fica com tanto medo que aluga o Balaão. E o Balaão vem para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus não ouve a maldição e torna a maldição em bênção para o povo judeu. Mas aqui então nasce uma maldição. Eu vou ler aqui apenas o versículo que fala: nem a 10ª geração, nenhum amonita, nenhum moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor, porque eles foram maus. E aqui Deus pesou a mão em cima deles. Muitos séculos depois, aí tem aquela musiquinha agora, né, para pular a cena, muitos séculos depois, vocês estão gostando da minha fotonovela? Uma família de Judá passa fome e não tem opção a não ser migrar para a terra de Moabe. E eles vão para lá, o casal, seus 2 filhos, e vivem lá com seu Deus Yahvé, na terra maldita. E seus filhos se casam lá e prosperam lá, até que acontece uma tragédia, tanto o marido morre como os 2 filhos também morrem, e restam 3 mulheres viúvas. E então Noemi fala, bom, não há nada mais que fazer nessa terra, vou voltar para a minha terra apenas para morrer. E Orfa, uma das noras, aceita a proposta e vai para sua casa, né, para seguir sua vida. Mas Ruth fala, eu quero o seu Deus, e eu não vou largar você, e eu vou com você. E então essa mulher, Ruth, vem com a sua sogra, ser estrangeira agora na terra de Israel. Uma terra de direito, uma terra que tem direito para o estrangeiro, assim como os judeus estrangeiros haviam sido protegidos lá na terra de Moabe. E acontece então que ela cai nas graças da família de Noemi e acaba se casando com um judeu. E esse judeu, Boaz,
casado com Ruth, vem a ser, então, o pai, os pais de Obed, e Obed os pais de Jessé, e Jessé os pais de Davi, de modo que a quarta geração de uma maldita moabita se torna o ungido do Senhor, o rei modelo, o homem que construiu o templo, e que projetou o templo, a partir do seu descendente, e então também pai e mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o rei Davi, com quem Deus fez a aliança, da sua descendência, dessa descendência entre judeu e moabita. Deus fez uma aliança para dizer: com ele estabelecerei o meu reino, ele me edificará uma casa e o seu trono será firmado para sempre. De modo que o nosso Senhor Jesus Cristo é filho de um judeu e de uma moabita. Esse é um detalhe que perpassa a nossa história, a história da nossa fé, que fala de um Deus tolerante que ensina tolerância, Eu sei que a partir do monoteísmo é possível tirar histórias não tão bonitas, mas essa história propõe apenas uma outra leitura para nós encontrarmos saída para esse vício que, de fato, assedia, como diz o autor de Hebreus, assedia tenazmente a nossa fé. A posse da verdade quase que inevitavelmente gera um fruto da intolerância. Em Jesus Cristo, nós somos chamados a uma nova postura, a sermos servos da verdade e absolutamente tolerantes, como nosso Pai é. Sede vós misericordiosos, como é também o nosso Pai do céu. Obrigado.